Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. Desde o primeiro dia de janeiro estão valendo as novas regras para a aposentadoria. Se você está perto de conseguir o benefício, é bom ficar de olho nas mudanças. E elas são muitas. Se você trabalha com carteira assinada ou contribui de forma avulsa para a Previdência, precisa estar atento às mudanças das regras da aposentadoria. A reforma da Previdência de 2019 estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e também uma regra de transição para quem estava perto de se aposentar. Esse período de adaptação permite ter o benefício antes. São vários os tipos de transição e, em alguns casos, há mudanças neste ano. Hoje, em 2023, a gente tem 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição e uma regra de transição para a aposentadoria por idade, além da regra definitiva que veio com a reforma de 2019. A regra definitiva exige que o segurado, homem, ele tenha 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Tem uma exceção para quem se filiou, para quem começou a contribuir para o INSS depois da reforma, quem não era segurado antes de 2019. Nesse caso, a exceção é apenas para o homem. Ele vai ter que ter 65 anos de idade, mas vai ter que ter um mínimo de 20 anos de tempo de contribuição. Como são vários os fatores que incidem no valor do benefício, decidir por contribuir por alguns meses a mais ou se aposentar pelas novas regras pode impactar diretamente no valor que vai ser recebido na aposentadoria. Então, é bom procurar um profissional especializado em previdência social, até porque o benefício é para o resto da vida. É muito importante o segurado já ter esse planejamento, esse cuidado com a documentação, porque é o que acontece. Às vezes o segurado perde a carteira de trabalho, há um incêndio, ele perdeu esse vínculo, ele não tem mais nenhuma documentação a respeito daquele vínculo. Então, para comprovar isso, vai ser muito mais difícil lá atrás, comprovar salários, outras formas de comprovação. Para os segurados do INSS que atingiram os requisitos para a aposentadoria pelas regras de transição do ano passado, mas que ainda não fizeram o pedido no INSS, é possível se aposentar pelas normas de 2022. Essa especialista em Seguridade Social indica os passos e como realizar a solicitação. Primeiro, o segurado ele tem que baixar o aplicativo do Meu INSS, que está disponível para Android, para iOS e no próprio computador também, certo? Ele tem que baixar e tem que ver lá o extrato previdenciário dele, a simulação do INSS, ele tem que ver, né, se a história de vida dele está ali no INSS, está registrada no INSS. Mas é sempre importante procurar uma ajuda profissional, porque o segurado ele tem direito à regra mais vantajosa. Às vezes ele pode ter preenchido os critérios para mais de uma regra e aí, talvez ele não saiba a diferença de cálculo, o que é que vai ser mais vantajoso para ele. E o Programa Europeu sobre Mudança Climática, o Copérnicos, anunciou que os anos entre 2015 e 2022 foram os mais quentes já registrados no mundo, todos com temperatura pelo menos 1 grau acima da média pré-industrial. O mundo nunca esteve tão quente. Nesta terça-feira, o Programa Europeu sobre Mudança Climática, Copérnicos, anunciou que os anos entre 2015 e 2022 foram os de mais calor já registrados. Todo esse período teve temperaturas de pelo menos 1 grau Celsius acima da média pré-industrial. Esses anos testemunharam secas ou inundações excepcionais e um aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. De acordo com a análise do Copérnicos, 2022 em particular foi o ano mais quente de que se tem registro, com uma média de 1,2 graus Celsius. A América Latina e o Caribe ficaram relativamente fora desses registros por causa de um ciclo basicamente dominado pelo Laninha no Oceano Pacífico, que gera algum resfriamento. O fenômeno também desencadeou temperaturas mais baixas do que o normal e chuvas fortes no leste da Austrália. Mas na Europa, a situação foi diferente e 2022, em particular, foi o segundo ano mais quente do velho continente. Os meses de verão bateram recordes na Grã-Bretanha, enquanto França, Portugal e Espanha sofreram severas secas. Globalmente, o Paquistão sofreu inundações recordes, a China passou por fortes ondas de calor e a Nigéria enfrentou dilúvios. Na Antártida, a extensão do gelo no mar atingiu ou ficou bem próxima do recorde mínimo. Em fevereiro passado, foi registrada a menor extensão de gelo em 44 anos de observação por satélite.
O Copérnicus ressaltou que os eventos climáticos extremos demonstram que o mundo já sofre as consequências devastadoras do aquecimento do planeta. Para o Programa Europeu sobre Mudança Climática, os dados demonstram claramente que, para evitar as piores consequências, a sociedade terá que reduzir urgentemente as emissões de CO2 e se adaptar rapidamente às mudanças climáticas. E nessa época de férias é importante pensar em como proteger a nossa casa, para evitar surpresas desagradáveis na volta. Você vai conhecer agora uma iniciativa que mostra que a união dos vizinhos pode ajudar a evitar a ação de ladrões quando estamos viajando. Antes de pegar a estrada e curtir as férias, tem muita coisa para arrumar. Mas não podemos deixar de pensar na segurança da nossa casa, que por muitas vezes fica desprotegida. Com o avanço da tecnologia, uma opção que hoje está mais acessível é investir em equipamentos de segurança eletrônica como alarmes e câmeras. Contratar uma empresa de monitoramento, uma empresa de segurança, uma empresa realmente que esteja dentro dos padrões que a Polícia Federal exige. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o WhatsApp. Não custa. O pessoal da rua, olha gente, vamos se cuidar, vamos nós mesmos, entendeu? Cria um grupinho do WhatsApp e comecem a se falar, troquem informações. E nesse caso, os vizinhos fazem toda a diferença. De acordo com dados, o bairro Água Verde, em Curitiba, é o terceiro com maior número de furtos. E para mudar essa realidade, os moradores se uniram. São 5 grupos de moradores chamados Vizinho de Olho. Hoje são mais ou menos em torno de 1.500 moradores do bairro que participam desses grupos. Quando acontece em determinado local, elas serão depois repetidas em outros locais. Então, se for informado no grupo, sempre vai beneficiar de mais moradores. O grupo, por exemplo, ele se ajuda dando informações para você em tempo real. Se eu saio para viajar ou saio para alguma coisa, 2 dias já, eu já aviso, não estou em casa. Fiquem de olho para mim que eu não estou em casa. E se me pedem, eu cuido também. De acordo com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança do bairro, a urbanização é um ponto importante para a melhora da segurança pública. O outro fator é devolver para a população o local que lhe pertence, né? Que é a questão relacionada com as praças, com as vias públicas, né? Fazendo com que esse cidadão possa frequentá-las. Nós estamos no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. É um bairro mais residencial. E por aqui, essa rede de vizinhos funciona muito bem. Além do contato e do cuidado entre eles, uma iniciativa diferente. Eles se reuniram e compraram câmeras de segurança para monitorar as ruas. Nós tivemos a nossa estatística aqui, está muito plausível, aonde está instalado esse sistema hoje quase que zerou, diminuiu significativamente as ações criminais dentro do bairro. E os moradores já conseguem perceber a diferença e a redução nos casos de furtos e roubos na região. É muito visível hoje a diminuição da criminalidade dentro do bairro. Ficou mais fácil para nós, ficou um pouco mais tranquilo. E vamos falar de saúde. Janeiro Verde é o mês de alerta e conscientização sobre o câncer de colo de útero. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres. Jalda tem 48 anos, natural de Bom Conselho, interior do estado. Está em tratamento há 1 ano no Hospital do Câncer de Pernambuco e reforça a importância do exame de rotina. Em questão de preventivo, eu acredito que seja o essencial, tá? É o essencial. A gente, no primeiro sinal, seja fora da normalidade de saúde, prevenção, procurar sempre, porque não chega a gente não chega ao caso de tratamento. Então, assim, todos os períodos são importantes. A prevenção, o tratamento e o pós-tratamento. O câncer do colo de útero é causado pela infecção persistente do papilomavírus humano, HPV, e pode ser diagnosticado por meio do exame de colposcopia, popularmente conhecido como Papa Nicolau. Os sintomas do câncer do colo do útero vai depender muito do estadiamento daquela lesão, em que fase aquela lesão se encontra. Quando ela está no estádio mais inicial, quando ela é muito pequena, restrita ao colo do útero, às vezes a paciente não apresenta nenhum sintoma, sendo descoberto somente através de algum exame, como por exemplo o Papa Nicolau. Além do exame de prevenção, a segunda forma para evitar o câncer, também conhecido como câncer cervical,
é a vacina oferecida para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Uma das melhores formas da prevenção do câncer de colo do útero é através da vacinação. Essa vacina é muito importante, é disponibilizada pelo SUS, certo? E ela previne os principais sorotipos do HPV que estão relacionados ao câncer de colo do útero. E uma fruta exótica, suculenta e linda. Essa é a pitaia, que vem ganhando espaço no agronegócio na Amazônia. Você vai ver agora como é linda essa fruta na época da florada. Nativa da América Central e do México, a pitaia se adaptou muito bem no Amazonas, em especial na capital. Hoje, grande parte dos supermercados são abastecidos com o fruto por produtores locais, como Kleber Medeiros, pioneiro no cultivo do fruto no estado. Então você vê uma planta dessa que produz fruta, produz mel, e do talo dela, do galho, você consegue produzir alimento animal, e para a agricultura familiar é um círculo fechado, né, onde ele consegue ter uma grande produção e valor agregado também no produto. E a gente começou assim, 50, depois 200, 300 e hoje são 110 mil. A pitaia produz uma das flores mais bonitas. Sua florada acontece à noite e tem duração de 8 a 12 horas. Essa aqui é a maior florada de pitaia da região norte. Quando abertas, as flores exalam um perfume para atrair agentes polinizadores. Aqui, as pitaias são autoférteis, ou seja, não necessitam de polinização artificial para aumentar a produtividade e ainda recebem uma força extra de polinizadores naturais, como as abelhas apis. O negócio deu tão certo que a produtividade de Kleber já atinge a marca de 150 toneladas por ano. O que prova que a pitaia é uma alternativa econômica não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar. Nós pretendemos tornar Manaus na capital nacional da pitaia. Por quê? Porque o clima é propício, o solo é propício, nós temos o sol o ano inteiro que nos capacita a produzir pitaia o ano inteiro, enquanto outros estados do Brasil só produzem durante 6 meses por causa do inverno. E está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.